As pétalas caem sobre o solo úmido como gotas de sangue, enquanto uma figura solitária observa o horizonte, esperando por algo que nunca chega. O vento corta o rosto de Beatriz, mas ela não se move, apegada ao tronco da antiga árvore na beira do rio, buscando no silêncio do crepúsculo um vestígio daquela que a deixou para trás. 3 centenas de pores do sol já se passaram desde que sua mãe partiu, deixando-a entregue à mercê de um destino cruel e de um lar que se tornou sua prisão. Agora, aos 16 anos, Beatriz vive sob o teto de um pai que mal a reconhece e sob a vigilância constante de uma madrasta cujo coração é tão frio quanto o inverno que se aproxima. O pai, Rafael, passa mais tempo longe do que presente e cada retorno é marcado por discussões intermináveis, fragmentando o que restava de harmonia naquele ambiente. A madrasta, Helena, trouxe consigo a filha, Juliana, uma jovem cujos caprichos ditam o ritmo da casa, relegando Beatriz ao papel de uma serva sem voz. Desde cedo, Beatriz aprendeu que a obediência é sua única proteção, um ensinamento cravado em sua mente como uma sentença. A casa, que um dia foi cheia de calor e carinho, transformou-se em um labirinto de deveres e silêncios forçados, onde cada palavra dita fora de hora pode desencadear uma tempestade de críticas e punições. O quarto, que antes dividia com o afeto materno, tornou-se apenas uma lembrança distante, pois agora ela habita as sombras da cozinha, servindo aos desejos daqueles que ocupam o lugar que deveria ser dela. A presença de uma nova empregada, uma jovem chamada Sofia, trouxe à tona a negligência total de Helena, que transfere todas as responsabilidades pesadas para os ombros de Beatriz, exigindo que ela cuide não apenas de si, mas também dos caprichos de Juliana. A educação Lantier, um sonho acalentado, parece cada vez mais um horizonte inacessível, à medida que o tempo dedicado aos livros é engolido pelas tarefas domésticas intermináveis. Beatriz observa, escondida na penumbra do corredor, a forma como Rafael demonstra afeto por Juliana, um contraste doloroso com a indiferença que ele devota a ela, reforçando a sensação de não pertencer àquele lugar. O peso do abandono não é apenas físico, mas a constante dúvida sobre por que sua mãe, a única pessoa que a amava incondicionalmente, escolheu o silêncio em vez da companhia da filha. Cada gesto de Juliana é celebrado, cada suspiro seu é atendido. Enquanto Beatriz se move nas pontas dos pés, temendo que qualquer ruído desnecessário a torne alvo de Helena. O medo de ser questionada, o medo de ser vista, o medo de ser notada, tornaram-se seus companheiros inseparáveis naquelas horas intermináveis de trabalho. Ela conhece cada recanto daquela residência, cada assoalho que range, cada porta que trava, mas nenhum desses lugares é seu, e a sensação de estar apenas de passagem em sua própria vida é uma tortura constante. Nas noites mais frias, quando o silêncio da casa permite, ela se pergunta se existe um futuro além daqueles muros, ou se seu destino foi selado no dia em que sua mãe fechou a porta atrás de si pela última vez. A incerteza a corrói, alimentando uma chama de frustração que ela precisa esconder sob uma máscara de submissão, uma tarefa que consome quase toda a energia que lhe resta. O que Beatriz não sabe é que, no próximo amanhecer, uma série de eventos inesperados começará a desmantelar a frágil fachada de normalidade daquela família, colocando-a diante de decisões que ela nunca pensou que teria a coragem de tomar. A tensão atinge seu ápice quando o pai anuncia que um convidado influente virá jantar, exigindo uma perfeição que apenas Beatriz é capaz de oferecer, colocando-a em uma encruzilhada. Beatriz mal teve tempo de digerir o aviso sobre o jantar importante, antes que Helena surgisse na cozinha com um olhar impaciente, apontando para uma pilha de pratarias que exigiam polimento imediato. O brilho do metal refletia o cansaço nos olhos da menina, que já carregava o peso de uma manhã inteira dedicada à limpeza de toda a ala leste da casa. Cada movimento de Beatriz era calculado para não despertar a ira da madrasta, cujo humor instável pairava sobre o ambiente como uma nuvem de tempestade pronta para desabar. Helena não apenas exigia perfeição, ela parecia saborear a oportunidade de encontrar qualquer mínima falha, transformando pequenas imperfeições em motivos para longos sermões sobre a suposta ingratidão de Beatriz por estar sob aquele teto. Beatriz limpava o garfo com uma flanela gasta, sentindo o atrito do tecido áspero contra sua pele, enquanto sua mente divagava sobre a possibilidade de encontrar uma saída.
um caminho que a levasse para longe daquela opressão disfarçada de lar. Juliana entrou na cozinha logo em seguida, acompanhada pelo som de sua voz, estridente e risadas que soavam vazias aos ouvidos de Beatriz, trazendo consigo uma bandeja manchada de suco que exigia limpeza instantânea. A meia-irmã não se preocupava em ocultar seu desprezo, lançando olhares de superioridade que eram tão cortantes quanto qualquer insulto verbal que pudesse proferir. Beatriz apenas baixou a cabeça, concentrando-se na tarefa em mãos, sabendo que qualquer resposta seria interpretada como insolência, o que resultaria em consequências ainda mais severas. Rafael, o pai, apareceu rapidamente no corredor, apenas para dar instruções sobre o horário em que o jantar deveria ser servido, sem dirigir uma única palavra ou olhar caloroso para Beatriz, como se ela fosse apenas parte do mobiliário. A dor desse distanciamento era um latejar constante no peito de Beatriz, uma ferida que nunca cicatrizava, mas que ela aprendera a esconder com a mesma destreza com que escondia as lágrimas. Ela sabia que aquele jantar não seria apenas uma refeição, seria uma prova de fogo onde cada detalhe seria avaliado por convidados que Rafael desejava impressionar a qualquer custo. Enquanto polia o último dos talheres, Beatriz percebeu um detalhe estranho no fundo de uma das taças de cristal, um arranhão que parecia recente, algo que poderia ser fatal se Helena notasse durante a inspeção final. O pânico subiu pela sua garganta, mas ela manteve a calma, respirando fundo e tentando ocultar o dano com a precisão que a necessidade de sobrevivência lhe ensinara. A tensão aumentava à medida que o sol declinava, transformando a luz alaranjada da tarde em tons mais sombrios, enquanto o movimento na casa se tornava frenético. Beatriz era a engrenagem que mantinha tudo funcionando, mas era também a peça mais descartável que se mantinha em silêncio, embora seu coração batesse num ritmo acelerado, quase ensurdecedor. Em um momento de distração, Helena derrubou um vaso de flores ornamentais, e o som do vidro se estilhaçando foi o prelúdio do caos que se instalou na sala de jantar. Helena imediatamente virou-se para Beatriz, pronta para depositar toda a culpa sobre seus ombros, independentemente da verdade. Beatriz sentiu o peso do olhar acusador, e pela primeira vez uma pequena centelha de revolta começou a brilhar em seu interior, uma vontade avassaladora de gritar que não fora ela. No entanto, o medo era uma âncora pesada, e Beatriz se viu recuando enquanto Helena avançava com o dedo em riste, pronta para começar uma cena que atrairia a atenção de todos. O que Helena não esperava, contudo, era que o barulho do vaso caído tivesse atraído a atenção de Rafael, que entrava no recinto no exato instante em que a mão de sua esposa estava levantada, prestes a atingir a bochecha de Beatriz. O silêncio que se seguiu à interrupção de Rafael foi absoluto, cortante como o gume de uma faca recém-afiada. Helena congelou no meio do gesto, sua mão suspensa no ar ainda carregando a intenção da agressão, enquanto seus olhos encontravam o olhar duro de Rafael. Beatriz, encolhida contra a bancada fria da cozinha, mal ousava respirar, temendo que qualquer movimento rompesse o tênue equilíbrio daquela situação explosiva. Rafael deu um passo à frente, seus olhos fixos não em Beatriz, mas na postura vitoriosa e cruel que Helena tentara esconder sob a máscara de uma esposa devotada. O ambiente, antes caótico pelo som do vidro estilhaçado, agora parecia suspenso em um vácuo onde o tempo deixara de fluir normalmente. Helena, percebendo a mudança na atmosfera, recuou rapidamente, deixando cair o braço e exibindo um sorriso forçado que não chegava aos seus olhos, uma tentativa desesperada de salvar as aparências diante do marido. Ela tentou justificar a cena, murmurando palavras sobre a desastrada conduta de Beatriz e o prejuízo causado pelo vaso. Mas a voz de Rafael a interrompeu com uma frieza que Beatriz nunca ouvira antes. Ele não pediu explicações, apenas ordenou que Helena se retirasse da cozinha e fosse preparar o salão para os convidados que chegariam em breve, deixando claro que a discussão sobre o incidente ocorreria em um momento mais oportuno. Juliana, vendo que a maré havia virado contra sua mãe, saiu silenciosamente, lançando um último olhar de desprezo para Beatriz, antes de desaparecer no corredor. O choque de ver seu pai intervir, mesmo que apenas para evitar um escândalo diante de seus olhos, deixou Beatriz atordoada, incapaz de entender a motivação por trás daquele ato de proteção inesperada. Rafael permaneceu ali por um breve momento,
seus olhos encontrando os de Beatriz, e pela primeira vez em anos, ela viu algo além de indiferença neles, viu uma sombra de cansaço profundo, quase resignação. Ele se virou sem dizer nada e saiu, deixando Beatriz sozinha com os cacos do vaso e com o turbilhão de emoções que aquela cena despertara. A cozinha parecia maior agora. O vazio deixado pela saída de Helena parecendo uma promessa de que as coisas não seriam as mesmas após aquele episódio. Beatriz começou a recolher os pedaços do vaso com cuidado, sentindo seus dedos tremerem enquanto as lágrimas finalmente permitiam-se escorrer pelo seu rosto cansado. Cada estilhaço que ela levantava era como uma peça de seu próprio espírito, fragmentado e difícil de remendar, mas necessário para a sobrevivência diária. Ela se perguntava se Rafael realmente se importava ou se apenas temia que o escândalo arruinasse sua reputação diante dos sócios. A dúvida a atormentava. Mas a pequena vitória de ter sido poupada da agressão física parecia um sinal, um indício de que talvez a balança do destino começasse a oscilar ligeiramente a seu favor. Ela terminou de limpar o chão, movendo-se com uma determinação que não conhecia antes, sentindo que, pela primeira vez, as regras do jogo estavam prestes a mudar. Sofia entrou na cozinha pouco depois, seu rosto pálido demonstrando o medo que sentira ao ouvir a confusão, mas ao ver Beatriz, ela soltou um suspiro de alívio silencioso. Elas trocaram olhares carregados de significados. Uma cumplicidade nascida das adversidades que ambas enfrentavam sob o jugo implacável de Helena. O jantar prometido pela chegada dos convidados começou a ganhar corpo nos cheiros que emanavam do forno, aromas que Beatriz deveria preparar com a maestria de sempre, mas que agora pareciam ter um peso diferente. Ela sabia que a noite seria longa, que a vigilância de Helena seria redobrada e que qualquer erro, por menor que fosse, custaria o dobro. Enquanto servia as primeiras entradas, os passos de um homem desconhecido ecoaram no corredor, vindo da entrada principal, e algo na cadência daquele caminhar fez o coração de Beatriz acelerar de forma inexplicável. Ela mal podia imaginar que aquele convidado, cujos traços ainda não conseguia distinguir na penumbra da sala, trazia consigo informações que mudariam o curso da sua existência. A porta da sala de estar se abriu, e quando Beatriz entrou para oferecer as bebidas, seus olhos se fixaram no homem de terno impecável que conversava com seu pai, congelando-a no lugar com o reconhecimento subitamente devastador. O homem diante de Beatriz era o advogado que anos atrás fora responsável por liquidar os bens da família após a partida de sua mãe. O choque daquele reencontro paralisou Beatriz, cujas mãos começaram a tremer violentamente, fazendo com que a bandeja de prata quase escorregasse de seu alcance. A presença dele ali, na sala de jantar de seu pai, parecia uma afronta ao passado que ela tentava enterrar. Uma peça do quebra-cabeça que ela nunca conseguira encaixar. Por que alguém ligado a uma fase tão dolorosa de sua vida estaria ali, rindo e trocando confidências com Rafael? Beatriz forçou-se a recuperar a compostura, engolindo seco e baixando os olhos antes que alguém notasse sua perturbação. Ela serviu as bebidas com movimentos mecânicos, tentando se tornar invisível, enquanto o advogado, cujo nome ela mal lembrava, continuava a falar com uma voz grave que trazia à tona memórias de um tempo em que ela ainda tinha uma mãe. Helena, percebendo a hesitação de Beatriz, lançou-lhe um olhar fulminante, um aviso silencioso para que se retirasse imediatamente. Beatriz obedeceu, caminhando apressada para a cozinha, onde o silêncio parecia amplificar o barulho do seu próprio coração batendo contra as costelas. Ela encostou as costas na parede, fechando os olhos e tentando controlar a respiração. Aquele homem não podia estar ali por acaso. A relação entre ele e seu pai era algo que ela precisava desvendar, pois parecia ser a chave para o mistério da ausência de sua mãe. Beatriz começou a questionar tudo o que sabia, ou achava que sabia, sobre a separação. Teria seu pai manipulado os registros, mentido sobre a partida, ou haveria algo mais sombrio escondido naquelas negociações legais? Enquanto o jantar prosseguia na sala, sons de risadas e o tintar de taças chegavam até ela como ecos distantes, enquanto ela se via presa em um redemoinho de suspeitas. Sofia, ao ver o estado de Beatriz, aproximou-se cautelosamente, trazendo um pano úmido para que ela pudesse limpar o suor frio que brotava em sua testa. Beatriz não disse nada, apenas aceitou o auxílio de Sofia,
sentindo que o muro que a separava de sua própria história estava começando a ruir. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de ouvir o que eles conversavam, pois ali estava a oportunidade que tanto buscava. A oportunidade, no entanto, veio de uma forma inesperada quando Helena entrou na cozinha, gritando que faltava gelo e ordenando que Beatriz fosse buscá-lo no depósito que ficava nos fundos da casa, passando justamente pela lateral da sala de jantar. Beatriz agarrou o balde de gelo e saiu, movendo-se com a leveza de um fantasma. Ao passar pela janela entreaberta da sala, ela parou, contendo a respiração. A voz do advogado chegou aos seus ouvidos, clara e nítida, como um golpe de martelo. O documento que ela assinou naquela época, Rafael, ainda está sob guarda, mas se ela voltar e questionar a validade da divisão de bens, você terá sérios problemas. Beatriz sentiu o mundo girar. Então, sua mãe não tinha simplesmente partido. Ela tinha assinado algo. Um documento que agora parecia ser o pivô de toda aquela farsa. O peso da revelação foi tão grande que ela quase deixou o balde cair. Mas a voz do pai, um momento depois, a congelou ainda mais no lugar. Ela não vai voltar, porque ela nem sabe que a herança do avô foi liquidada em seu nome antes de ela partir. E eu me certifiquei de que ela nunca saberá. As palavras de Rafael foram ditas com uma frieza que cortou o ar, confirmando que tudo o que ela vivera até então fora construído sobre uma mentira monumental. Beatriz precisava saber mais. Precisava ouvir o restante daquela confissão. Mas foi quando um dos guardas da propriedade, caminhando pelas sombras do jardim, iluminou o canto onde ela estava com sua lanterna, revelando sua presença atrás da janela. O feixe de luz foi como um holofote de desastre, expondo-a no exato instante em que Rafael se virava em direção ao vidro. Beatriz sabia que, se fosse pega bisbilhotando, não haveria mais lugar para ela naquela casa. E talvez nem mesmo neste mundo, pois a verdade que acabara de ouvir era um segredo que custava a liberdade ou a vida de seu próprio pai. O clarão da lanterna atravessou a escuridão como uma lâmina, e Beatriz sentiu o coração disparar contra as costelas, o sangue gelando em suas veias, num instante de puro terror. Ela não pensou, apenas agiu. Seu corpo reagiu por instinto, antes mesmo que a razão pudesse processar o perigo iminente. Beatriz mergulhou entre os arbustos densos da lateral da casa, arranhando os braços nos galhos secos e espinhosos que pareciam querer prender. Lá, naquele lugar, ela se contorceu, ignorando a dor aguda na pele, rastejando pela terra batida, até encontrar o vão estreito que dava acesso à área de serviço dos fundos. Atrás dela, ouviu passos pesados e a voz abafada do segurança, que questionava o que acabara de ver, enquanto a luz da lanterna varria o local onde ela estivera apenas um segundo antes. A respiração de Beatriz era curta, audível demais para seu próprio conforto, e ela precisava sufocá-la, tapando a própria boca com a palma da mão suja de terra. O medo não era apenas de ser descoberta, era a percepção avassaladora de que seu pai, o homem que ela tentara desesperadamente amar, era um estranho capaz de atrocidades. Enquanto estava agachada na sombra, o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição preenchia suas narinas, misturando-se com o aroma distante dos pratos caros que ela mesma preparara para o jantar. Ela ouviu o barulho da porta de vidro sendo aberta e a voz irritada de Helena perguntando o que estava acontecendo, ao que o segurança respondeu que parecia ter visto um vulto. Beatriz sentiu um suor frio escorrer pelas costas, mas a casa parecia agora uma fortaleza vigiada. Cada canto um possível esconderijo para mais segredos. Ela conseguiu se esgueirar para dentro da lavanderia, um espaço onde a luz não chegava, e onde ela costumava passar as noites mais solitárias. O ambiente parecia um santuário comparado à exposição lá fora, mas ela não podia se dar ao luxo de se sentir segura. Ela sabia que se Rafael ou Helena suspeitassem de sua presença ali, a situação escalaria para algo que ela não poderia controlar. O que ele quis dizer com o dinheiro do avô? O que mais teria sido roubado dela sob o pretexto de proteção? A revolta, que antes era uma faísca, agora ardia como uma fornalha, consumindo qualquer resquício de submissão que ela ainda pudesse ter. Ela começou a procurar freneticamente por qualquer evidência, qualquer papel ou chave que pudesse abrir o cofre ou o escritório de seu pai, onde sabia que os documentos importantes eram guardados. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava afiada.
focada em uma única direção. Ela sabia que teria apenas uma oportunidade antes que eles notassem sua ausência prolongada do serviço. O silêncio da casa era quase total, interrompido apenas pelos murmúrios distantes que vinham da sala de jantar, onde os convidados continuavam a saborear o banquete que ela preparara. A ironia da situação não lhe escapou. Ela servia a riqueza que fora construída em cima de seu próprio despojo. Beatriz abriu a gaveta da mesa de apoio, esperando encontrar algo, mas encontrou apenas panos velhos e ferramentas de limpeza, até que seus dedos tocaram algo frio e metálico escondido no fundo, sob um forro de plástico. Era uma cópia de uma chave. Uma chave que ela nunca vira antes na casa, mas que parecia ter o formato exato da fechadura do escritório de Rafael. Uma esperança frenética tomou conta de seu ser. Ela guardou a chave no bolso do avental, sentindo o peso do metal como uma promessa de justiça. A casa parecia um campo minado, e cada passo para fora da lavanderia era uma aposta contra sua própria vida. Ela saiu pelo corredor de serviço, caminhando com a cautela de um animal acuado, até que se deparou com Juliana, que vinha na direção oposta, segurando um copo de vinho e caminhando com uma embriaguez evidente, bloqueando seu caminho para o escritório. Juliana parou, fixando seus olhos em Beatriz, e um sorriso perverso se desenhou em seu rosto. Ela sabia que Beatriz não deveria estar ali àquela hora. O silêncio entre as duas era carregado de uma hostilidade antiga. Juliana abriu a boca para chamar por Helena, um grito que traria o fim imediato de... O olhar de Beatriz era um abismo de dor e determinação que Juliana não esperava encontrar na garota que ela sempre tratara como um objeto sem vontade própria. Por um instante, o corredor parecia ter encolhido, comprimindo o oxigênio entre as duas. Enquanto a hesitação de Juliana se tornava palpável no tremor de sua mão que segurava o copo, Beatriz avançou um passo, não com agressividade, mas com uma calma que era, por si só, uma ameaça silenciosa. Ela não disse nada, mas a intensidade em seu rosto dizia mais do que qualquer acusação poderia expressar naquele momento. Juliana, acostumada a ter tudo à sua disposição e a ver o mundo dobrar-se aos seus caprichos, sentiu um desconforto inédito que subia pela espinha. Ela percebeu, naquele breve lapso de tempo, que Beatriz não era mais a mesma jovem que se encolhia diante de qualquer sinal de repressão. Havia algo diferente. Uma frieza nascida da descoberta de que sua vida inteira fora pavimentada por mentiras. Juliana recuou instintivamente, e o copo em sua mão balançou, derramando um pouco de vinho no carpete caro do corredor. A distração foi tudo o que Beatriz precisou. Com um movimento ágil, ela contornou Juliana, deixando a meia-irmã paralisada pela surpresa e pela estranha aura de autoridade que Beatriz emanava. Beatriz não olhou para trás. Ela seguiu direto para o corredor que levava ao escritório de Rafael, seus passos rápidos e silenciosos sobre o assoalho de madeira. O coração martelava contra seu peito, mas suas mãos estavam firmes ao buscar a chave que guardara no bolso do avental. O corredor parecia ter quilômetros de extensão, e cada sombra projetada pelas arandelas nas paredes parecia uma ameaça. Quando alcançou a porta do escritório, as mãos de Beatriz suavam. Ela encaixou a chave na fechadura, sentindo a resistência do mecanismo antigo, e torceu o pulso com cautela. O clique metálico soou como um trovão naquele silêncio noturno. A porta se abriu para revelar um recinto escuro, carregado com o cheiro característico de charutos caros e papel envelhecido. Um lugar que ela sempre tivera proibido de entrar. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, deixando apenas uma fresta de luz vinda do corredor para orientar seus movimentos. Beatriz moveu-se em direção à mesa de carvalho maciço de Rafael, onde ele costumava guardar seus documentos mais confidenciais. Ela começou a abrir as gavetas, uma a uma, revirando papéis e pastas com uma urgência quase frenética. Encontrou recibos, contratos de propriedades e cartas de negócios que não faziam sentido algum para ela, mas nenhum traço da herança mencionada na sala de jantar. O desespero começou a ameaçar sua compostura novamente, pois ela sabia que o tempo estava se esgotando. Se Rafael ou Helena terminassem o jantar e decidissem inspecionar o escritório, ela estaria perdida. Beatriz respirou fundo, tentando se acalmar, e passou a observar a mesa com mais atenção. Havia um compartimento secreto, um detalhe que ela notara enquanto limpava a mobília anos atrás, quando era apenas uma criança curiosa. Com o coração na garganta,
Ela pressionou a pequena alavanca escondida sob o entalhe de madeira. Para sua surpresa e alívio, um pequeno fundo falso se abriu, revelando um dossiê amarelado, preso por um elástico que parecia ter décadas de existência. Ela abriu o envelope, e a primeira coisa que viu foi o nome de sua mãe em uma assinatura que ela reconheceria em qualquer lugar. Enquanto lia as primeiras linhas, Beatriz sentiu o chão sob seus pés oscilar violentamente. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre uma propriedade inteira que pertencia à sua linhagem familiar e que fora usurpada com o uso de documentos falsificados sob o nome de Rafael. Antes que pudesse processar o horror total daquela descoberta, ouviu o som inconfundível de passos pesados subindo a escada principal. Eram passos cadenciados, lentos, inconfundíveis. Era o pai dela, voltando do jantar. Beatriz tentou fechar o compartimento, mas a trava emperrou e o dossiê estava aberto sobre a mesa, expondo a verdade que poderia destruir a vida de todos ali. O pânico foi um clarão frio que atravessou a mente de Beatriz, paralisando seus músculos exatamente quando o som dos passos de Rafael se tornava mais próximo, vindo do corredor principal. Sem pensar nas consequências, ela impulsionou o próprio peso contra a gaveta, usando toda a força que o medo lhe conferia para forçar o mecanismo de fechamento. O dossiê, com suas páginas reveladoras e carimbos oficiais, resistiu por um segundo antes de deslizar para dentro do compartimento com um estalo seco que pareceu ecoar como um tiro na quietude do escritório. Beatriz não esperou para verificar se a trava ficara segura. Ela se lançou em direção à janela lateral, o único ponto de saída que não passava pelo corredor onde seu pai caminhava. O coração batia com tanta violência que ela temia que a pulsação pudesse ser ouvida por qualquer pessoa que entrasse no cômodo. Com as mãos trêmulas, ela forçou a tranca da janela, que rangia por falta de uso, e deslizou o vidro apenas o suficiente para passar seu corpo esguio. A brisa da noite tocou seu rosto suado enquanto ela saltava para o jardim, aterrissando sobre a terra fofa dos canteiros de flores que Helena tanto prezava. O impacto foi amortecido, mas ela soltou um gemido abafado de dor ao torcer levemente o tornozelo no desnível do terreno. Beatriz não se permitiu o luxo de parar. Ela correu, mantendo-se nas sombras das árvores, contornando a lateral da mansão até atingir a entrada da cozinha de serviço. Mal havia fechado a porta atrás de si quando a maçaneta do escritório principal foi girada no andar de cima. Ela encostou-se na parede da cozinha, tentando desesperadamente controlar a respiração descompassada e ajustar o avental que estava desalinhado. Sofia, que ainda estava na cozinha terminando de organizar a louça do jantar, olhou para Beatriz com uma expressão de choque absoluto ao vê-la surgir, do nada, pálida e com o cabelo em desalinho. Sofia não perguntou nada, apenas lançou um olhar significativo para a porta que levava ao corredor, indicando que Rafael estava por perto. Beatriz fez um gesto rápido de silêncio, seus olhos suplicantes encontrando os de Sofia, que rapidamente se virou e fingiu estar ocupada limpando uma bancada. Segundos depois, a voz de Rafael ecoou pela casa, perguntando com aspereza se alguém tinha visto Beatriz, pois ele precisava que ela levasse café para o advogado na sala. A voz dele, carregada de uma autoridade implacável, fez Beatriz estremecer, mas o instinto de sobrevivência assumiu o controle. Ela se aproximou do bule, servindo o café com precisão cirúrgica, apesar do tremor incontrolável que ainda persistia em suas mãos. Sofia a observava com uma mistura de medo e admiração, percebendo que algo fundamental havia mudado na postura daquela jovem serva. Beatriz caminhou até a sala de estar, sentindo que cada passo era uma coreografia de risco. Ao entrar, ela encontrou Rafael e o advogado sentados, imersos em uma conversa que parecia ter subido de tom. O olhar de Rafael varreu o cômodo e se deteve nela com uma intensidade questionadora, como se estivesse tentando decifrar o motivo de seu estado alterado. Beatriz manteve os olhos baixos, servindo as xícaras sem derrubar uma gota sequer, sentindo o peso do olhar de seu pai como um fardo insuportável. O advogado olhou para ela com uma curiosidade desdenhosa, a mesma que sempre dedicara a uma simples empregada. Beatriz, no entanto, já não se sentia pequena diante deles. A descoberta que fizera no escritório criara uma barreira invisível de proteção. Enquanto se retirava da sala, ela ouviu Rafael sussurrar algo ao ouvido do homem ao seu lado sobre a necessidade de se livrar de qualquer ponta solta naquela casa.
Beatriz parou por um milésimo de segundo atrás de uma coluna decorativa, o sangue gelando. O alvo daquela conversa não era apenas alguém, era ela. Eles sabiam ou suspeitavam que algo havia sido visto. Ela precisava sair daquela mansão antes do amanhecer, mas como? Se ela não tinha para onde ir e estava sob vigilância constante. Ela correu para o porão, o único lugar onde poderia pensar sem ser incomodada, e lá encontrou, sob uma pilha de caixas velhas, uma bolsa de lona que sua mãe deixara escondida anos atrás, contendo apenas um diário e uma foto antiga. Enquanto folheava as páginas, uma anotação na última folha fez seu mundo desabar novamente. Havia um nome de um homem que seria o seu único aliado verdadeiro, um homem que vivia a poucos quilômetros dali, mas cuja existência fora mantida em segredo por Rafael durante todos esses anos. Ela ouviu passos pesados descendo as escadas do porão, e o feixe de uma luz intensa cortou a escuridão, revelando a silhueta de alguém que ela nunca esperaria encontrar ali naquele momento crítico. A luz da lanterna revelou, para espanto de Beatriz, não o seu pai, mas Sofia, que descia as escadas do porão com uma expressão de urgência desesperada. A menina segurava um lenço contra o rosto, abafando o som de uma respiração ofegante, e seus olhos estavam arregalados de medo. Ao ver Beatriz ali, escondida atrás das caixas de madeira, Sofia avançou rapidamente e apagou a luz da lanterna, mergulhando o ambiente em uma escuridão quase total. Ela agarrou o braço de Beatriz e sussurrou, com uma voz trêmula e quase inaudível, que Rafael estava vindo em direção ao porão com o advogado. O tempo pareceu parar naquele segundo de revelação brutal. Beatriz sentiu o coração lutar contra a caixa torácica, enquanto o som de passos pesados ecoava na escadaria de entrada, descendo com uma cadência que não admitia hesitação. Sofia empurrou Beatriz para trás de uma coluna de sustentação estrutural, um espaço exíguo e poeirento, onde mal cabia uma pessoa, e se escondeu logo atrás dela. A escuridão era densa, impregnada com o cheiro de mofo e umidade. Mas Beatriz conseguia sentir o calor do corpo de Sofia e o tremor contínuo que a dominava. Rafael e o advogado entraram no porão logo em seguida, a luz da lanterna de Rafael cortando o ar como uma lâmina implacável. Eles não estavam apenas checando a segurança da casa, eles estavam buscando algo específico. O advogado reclamava em voz baixa sobre a necessidade de garantir que aquela garota não encontrasse os registros bancários que poderiam conectar as transações ilegais às propriedades da família. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir seu próprio destino sendo discutido, como se fosse apenas uma formalidade burocrática a ser resolvida. Eles pararam perto da pilha de caixas onde Beatriz estivera momentos antes, e o feixe de luz vasculhou as sombras, passando a poucos centímetros do seu esconderijo. O suor escorria pelo rosto de Beatriz, mas ela não ousava se mover, fixando o olhar na silhueta de seu pai. Rafael parecia mais velho na penumbra, sua expressão desprovida de qualquer traço de afeição, focada apenas na preservação de seu poder e de seus bens. Ele chutou uma das caixas que continha os pertences da mãe de Beatriz, espalhando papéis e objetos antigos pelo chão úmido com um desprezo que fez o estômago de Beatriz se contrair. O advogado perguntou sobre o paradeiro da bolsa, e Rafael, com um tom de voz que não admitia dúvidas, respondeu que Beatriz jamais ousaria vasculhar aquele local, pois era muito covarde para enfrentar a escuridão. A ironia daquelas palavras atingiu Beatriz com a força de um soco físico. Ela segurou a alça da bolsa de lona que guardava contra o próprio peito, sentindo o diário de sua mãe como um escudo contra a maldade que a cercava. Sofia, ao seu lado, soluçava silenciosamente, suas mãos agarradas à manga da camisa de Beatriz, pedindo ajuda com um olhar que implorava por uma saída. O risco de serem descobertas aumentava a cada segundo, à medida que a lanterna de Rafael continuava a explorar os cantos mais remotos do porão, aproximando-se perigosamente do vão onde estavam encolhidas. Beatriz percebeu que eles não sairiam dali sem uma busca minuciosa, e a única forma de desviar a atenção deles era criar uma distração, um movimento que exigiria uma coragem que ela mal sabia possuir. Ela olhou para Sofia e, num gesto silencioso, passou-lhe o diário, indicando que ela deveria correr na direção oposta assim que surgisse uma brecha, enquanto ela mesma tentaria atrair a atenção deles para a saída principal. Era uma aposta suicida,
mas a alternativa era a descoberta e o fim de qualquer esperança de justiça. Rafael se inclinou para verificar o espaço atrás das caixas, e o brilho dos olhos dele, refletindo a luz da lanterna, revelou uma determinação cruel. Beatriz sentiu que o momento decisivo havia chegado. Ela respirou fundo, concentrando toda a sua energia nas pernas, pronta para saltar. Justo quando Rafael virou-se para inspecionar o canto exato onde estavam, um barulho metálico ecoou no lado oposto do porão. Um objeto pesado tombando no chão com um estrondo ensurdecedor. Rafael e o advogado giraram bruscamente na direção do barulho, suas lanternas focando na escuridão distante, e Beatriz viu a chance que precisava. Ela empurrou Sofia para o corredor estreito. Mas, ao tentar seguir o movimento, seu pé prendeu em um cabo elétrico solto, fazendo-a tropeçar e derrubar uma prateleira metálica, cheia de ferramentas, o som resultante explodindo no silêncio do porão e atraindo os olhares de ambos os homens diretamente para a sua posição, onde a luz da lanterna de Rafael finalmente a encontrou, estática e desarmada na penumbra. O feixe de luz de Rafael permaneceu cravado em Beatriz, revelando o pavor absoluto que lhe pintava a face, enquanto o advogado, logo atrás, mantinha uma postura calculista, analisando a situação como se decidisse o destino de um inseto capturado. Beatriz sentiu a terra tremer sob seus pés, mas não recuou. Algo dentro dela, uma centelha de dignidade que a opressão de anos não conseguira extinguir, obrigou-a a sustentar o olhar do pai. Rafael, por sua vez, exalava uma autoridade gélida que parecia drenar o calor do ambiente. E seu rosto, marcado por rugas de uma ganância cultivada ao longo de décadas, não demonstrava o menor sinal de remorso. "O que você está fazendo aqui, Beatriz?" A voz de Rafael não era um grito, era um sussurro perigoso que reverberou contra as paredes de pedra do porão, carregando uma promessa de retribuição que fez Beatriz estremecer. Antes que ela pudesse formular uma resposta, uma sombra se moveu rapidamente no canto oposto. Longe da iluminação das lanternas, era Sofia, que, aproveitando a distração de Rafael e do advogado com a descoberta de Beatriz, lançou-se em direção à escadaria de serviço com uma velocidade surpreendente. O advogado notou o movimento periférico e gritou um alerta, mas o reflexo de Rafael foi mais lento devido à surpresa. Beatriz, percebendo que a chance de Sofia escapar era sua única esperança de que o diário chegasse a alguém que pudesse ajudar, agarrou o braço de Rafael quando ele tentou dar um passo em direção à escada, tentando impedi-lo por uma fração de segundo. O choque de Rafael foi total. Nunca, em toda a história daquela casa, Beatriz havia ousado tocar nele com tal desrespeito. Ele a empurrou com violência, arremessando-a contra uma prateleira de madeira que tombou, deixando-a desorientada no chão, enquanto a dor irradiava por todo o seu flanco. A cena se tornou um caos de gritos e ruídos metálicos. Enquanto Rafael e o advogado se lançavam na perseguição de Sofia, Beatriz viu sua oportunidade de se arrastar para trás de uma grande coluna de concreto, onde a escuridão era total. Ela contorceu-se de dor, mas o foco em seu objetivo a mantinha consciente. Sabia que, se Sofia fosse capturada, o diário seria destruído e elas seriam eliminadas. Beatriz ouviu o barulho de uma porta pesada batendo lá em cima. Sofia havia conseguido alcançar o exterior da mansão. Rafael, enfurecido, voltou sua atenção para Beatriz, que agora estava encolhida nas sombras, tentando conter seus soluços. Ele caminhou lentamente na direção dela, sua silhueta projetando uma sombra imensa contra o teto. "Você cometeu um erro imperdoável, Beatriz. A curiosidade é uma falha que eu não tolerarei sob o meu teto", disse ele, estendendo a mão para agarrá-la pelos cabelos. Beatriz, movida por uma adrenalina frenética, arremessou um punhado de poeira e detritos metálicos que estavam ao seu alcance diretamente nos olhos de Rafael, aproveitando o momento em que ele cobriu o rosto por reflexo para escapar em direção ao corredor secundário. Ela corria pelo labirinto de corredores, seu tornozelo ferido latejando intensamente, mas ignorando cada sinal de dor. O objetivo era chegar à porta dos fundos que levava aos estábulos, onde sabia que poderia encontrar uma bicicleta ou algum veículo de fuga. Ao chegar ao corredor que dava para o jardim, ela notou que as luzes externas estavam acesas e o movimento de guardas aumentara, tentando regular sua respiração, quando percebeu que Helena,
acompanhada por Juliana, bloqueava o caminho para o portão principal, discutindo com os seguranças sobre a busca pelos fugitivos. Beatriz percebeu que não conseguiria sair pela frente. Ela precisava mudar sua rota. Enquanto observava o movimento, viu algo que mudou tudo. Um veículo estava estacionado perto do portão de serviço com a porta do motorista entreaberta e o motor ainda funcionando, aparentemente deixado ali pelo advogado quando chegaram. Ela olhou para trás e viu Rafael saindo do porão, seus olhos ardendo de fúria enquanto ele começava a revistar cada arbusto do jardim, aproximando-se cada vez mais de seu esconderijo. A situação era insustentável. Com o coração prestes a explodir, Beatriz preparou-se para uma investida final. Mas antes que pudesse agir, sentiu uma mão forte agarrar seu ombro por trás, puxando-a para uma câmara de manutenção escondida atrás de uma cortina pesada, onde uma figura misteriosa lhe fez um gesto de silêncio absoluto. O aperto firme no ombro de Beatriz foi seguido por um puxão súbito, arrastando-a para dentro da penumbra absoluta da câmara de manutenção. O coração da jovem parecia uma bateria ensandecida, batendo com um ritmo frenético contra o peito enquanto ela tentava visualizar o rosto do seu salvador. O ar ali dentro era rarefeito, carregado com um cheiro de graxa e poeira acumulada. E a única coisa que Beatriz podia ouvir era o barulho distante dos passos de Rafael, que agora se aproximavam da cortina pesada atrás da qual estavam escondidos. A figura ao lado de Beatriz, envolta em um sobretudo escuro, pressionou um dedo contra os lábios dela. Um gesto universal de silêncio que a jovem obedeceu sem questionar. Rafael parou exatamente em frente à cortina. Beatriz pôde ver a ponta dos sapatos lustrosos de seu pai, parados no chão de pedra, e sentiu o terror paralisar seus sentidos. Ela prendeu a respiração, temendo que qualquer movimento involuntário entregasse sua posição. Rafael suspirou. Um som carregado de frustração que ecoou no corredor, e murmurou para si mesmo que a garota não poderia ter desaparecido no ar. Após alguns segundos que pareceram horas, ele se virou e caminhou em direção à entrada principal, sua voz aumentando de tom enquanto ordenava que os guardas vasculhassem cada centímetro da propriedade, incluindo os estábulos. Quando o som dos passos de Rafael finalmente se tornou inaudível, o desconhecido relaxou a postura, mas não soltou o ombro de Beatriz imediatamente. Ele então moveu-se lentamente para que um feixe de luz lunar, que entrava por uma pequena fresta na parte alta da câmara, iluminasse parte de seu rosto. Não era um estranho. Era o motorista que servia a família há muitos anos, um homem de poucas palavras chamado Antônio, cujos olhos sempre carregavam uma tristeza peculiar, como se ele conhecesse segredos que preferiria ter esquecido. Eu vi o que eles fizeram, Beatriz. Ele sussurrou, sua voz soando como o roçar de folhas secas. Eu sabia que o dia em que você descobriria a verdade chegaria, mas não imaginei que seria tão perigoso. Beatriz sentiu um misto de alívio e desconfiança. Por que Antônio estaria ali? Por que ele arriscaria sua posição na casa para ajudá-la? Por que me ajudar agora? Ela perguntou, sua voz saindo um pouco mais firme do que esperava. Antônio olhou para a porta com cautela antes de responder. Sua mãe era a única pessoa nesta casa que me tratou com dignidade, e eu prometi a ela que, se algo acontecesse com você, eu não ficaria de braços cruzados. Ele alcançou o bolso interno de seu casaco e retirou um pequeno envelope, entregando-o a Beatriz com as mãos trêmulas. Era uma chave de uma caixa postal na cidade vizinha e um endereço de um apartamento modesto, um lugar onde ela poderia se esconder sem levantar suspeitas. Antônio explicou que havia trabalhado secretamente para coletar provas durante os últimos 2 anos, vendo a injustiça que Rafael cometia contra a herança de sua linhagem familiar. Ele revelou que o advogado que estava na sala de jantar não era apenas um consultor, mas o principal executor dos desvios financeiros que tinham mantido Rafael no poder e isolado Beatriz do que lhe era de direito. Você precisa sair daqui agora, Beatriz. O carro que você viu no portão de serviço, mas era a única alternativa à captura certa. Eles precisariam atravessar o jardim pelo lado oposto, onde a vigilância era menos rigorosa devido à densa vegetação, e alcançar o veículo antes que os seguranças completassem sua primeira ronda. Beatriz olhou para o envelope, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela agora tinha não apenas a esperança de sobrevivência, mas os meios para buscar a verdade absoluta que sua mãe tentara proteger. No entanto,
Enquanto Antônio abria a porta da câmara para darem o primeiro passo rumo à liberdade, uma silhueta familiar bloqueou o caminho no fim do corredor. Era Juliana, que, ao ver a cena, abriu a boca para soltar um grito que alertaria toda a propriedade sobre a fuga iminente de Beatriz. O grito de Juliana entalou na garganta quando Antônio, com uma agilidade surpreendente para sua idade, avançou um passo e cobriu a boca dela com a mão enluvada, empurrando-a para dentro da câmara de manutenção, antes que qualquer som pudesse ecoar pelo corredor. O impacto foi rápido e preciso. Juliana caiu sobre uma pilha de panos velhos, seus olhos arregalados em choque absoluto ao encontrar o olhar de Beatriz. O ambiente, antes um refúgio de segredos, tornou-se o cenário de um impasse tenso, onde o destino de todos estava pendurado por um fio. Antônio segurava Juliana com firmeza, mas seus olhos procuravam os de Beatriz, buscando uma orientação. Beatriz sentiu a pressão da situação. Deixar Juliana ali poderia significar a sua ruína, pois assim que a meia-irmã se libertasse, o caos seria inevitável. Juliana, recuperando a compostura, tentou debater-se e chutar, seu rosto avermelhado pelo esforço e pela raiva pura. Beatriz aproximou-se lentamente, sua voz saindo baixa, porém carregada de uma autoridade que ela mesma desconhecia possuir. Ela não queria machucar Juliana, mas não podia permitir que ela destruísse sua única chance de liberdade e justiça. Beatriz explicou em poucas palavras a verdade sobre o dossiê e a traição de Rafael, observando a reação de descrença e confusão que se desenrolava na expressão de Juliana. Juliana sempre vivera no conforto das mentiras de seu pai, e para ela, aceitar a realidade de que toda a sua fortuna fora construída sobre um roubo era uma tarefa dolorosa. O tempo corria contra eles. O som de passos ritmados de seguranças que faziam a ronda perto da cozinha aumentava o risco de descoberta. Antônio sussurrou que eles tinham apenas alguns minutos antes que Rafael voltasse para conferir o porão, e a decisão precisava ser tomada agora. Beatriz tomou as mãos de Juliana e, olhando-a nos olhos, fez um apelo emocional. Ela falou sobre a falta que sua mãe lhe fazia e sobre como a vida de ambas, de maneiras diferentes, estava sendo controlada por um homem que não tinha limites. A hesitação de Juliana tornou-se visível no modo como ela parou de resistir. Juliana sempre fora invejosa, sim, mas ser usada por Rafael como um mero peão era algo que feria profundamente seu orgulho. Beatriz viu uma brecha naquela armadura de privilégios. Eu não quero destruir sua vida, Juliana. Eu só quero o que me pertence por direito e saber a verdade sobre onde minha mãe está, disse Beatriz, soltando as mãos dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Juliana olhou para Antônio, depois para Beatriz e finalmente para o corredor escuro por onde poderiam escapar. Ela podia gritar. Ela podia entregar Beatriz. Mas naquele momento, algo mudou. Juliana sabia que, se Rafael descobrisse que ela estivera envolvida ou que soubera da verdade, ela também poderia se tornar um alvo. Com um suspiro resignado, Juliana se levantou, limpando a poeira do vestido e ajustando o cabelo, lançando um olhar desdenhoso, mas não hostil, para Beatriz. Vão logo, murmurou ela, sua voz ainda trêmula de raiva e medo. Mas não esperem que eu os proteja se eles me perguntarem algo. Foi a licença que precisavam. Beatriz e Antônio saíram da câmara, movimentando-se como sombras pelo corredor lateral da casa, evitando as janelas que davam para o jardim iluminado. Eles alcançaram a porta de serviço, o ar fresco da noite entrando como uma promessa de alívio. O motor do carro, no entanto, ao alcançarem a soleira da porta, uma luz intensa foi disparada de um ponto alto da mansão, iluminando o pátio com uma clareza cegante, e a voz de Rafael, vinda de um megafone de segurança, ecoou por todo o terreno, ordenando que ninguém se movesse ou ele dispararia contra qualquer pessoa que estivesse no pátio, transformando a tentativa de fuga em um jogo de vida ou morte onde Beatriz, agora, era o centro de todas as atenções armadas. O clarão ensurdecedor dos holofotes transformou a noite em um palco de pesadelo, onde cada sombra parecia um soldado pronto para avançar. Beatriz, sentindo o calor do refletor queimando sua pele, viu Rafael surgir no terraço superior. Sua silhueta imponente projetada como um carrasco diante de um tribunal de um homem só. Ao lado dele, o advogado gesticulava freneticamente, apontando para o veículo que Antônio mantinha ligado, como se cada segundo de motor funcionando fosse um insulto direto à autoridade de Rafael. A voz do pai,
amplificada pelo megafone, ressoava com um eco metálico que parecia perfurar os tímpanos de Beatriz, exigindo que eles se ajoelhassem e soltassem qualquer item que pudessem estar carregando. Antônio, mantendo uma calma estoica que contrastava com o caos crescente, sussurrou para Beatriz que a única chance era dividir a atenção dos guardas, usando a densa folhagem do jardim lateral como cobertura enquanto ele atraía o fogo. Beatriz sentiu uma pontada de pavor ao perceber que Antônio estava disposto a se sacrificar. Um ato de lealdade que ela mal conseguia compreender ou aceitar. Antes que ela pudesse protestar, Antônio empurrou-a para trás de uma fonte de pedra antiga e, com um grito que desviou os holofotes, correu na direção oposta, forçando os seguranças a se moverem para interceptá-lo. Beatriz viu o caos se instalar enquanto luzes de lanternas dançavam pelo gramado e ordens contraditórias eram gritadas por todos os lados. Ela aproveitou o instante de desorientação e, movendo-se com a agilidade de quem não tem nada a perder, começou a rastejar pelo chão frio, em direção ao portão lateral que já estava entreaberto por Antônio. A grama, molhada pelo sereno, grudava em suas roupas, e cada movimento exigia um esforço titânico para não emitir um som que atraísse a atenção de Rafael, que ainda observava tudo lá de cima, como um deus cruel desfrutando de um jogo de caça. Beatriz alcançou a base do portão, seu peito subindo e descendo em espasmos, quando de repente um braço forte a agarrou pelo colarinho, puxando-a para trás com força bruta. Ela girou, pronta para lutar, e deu de cara com um dos seguranças pessoais de Rafael, um homem cuja expressão era tão fria quanto o aço da arma que ele carregava na cintura. O segurança a arrastou para longe do portão, sua voz sendo um rosnado baixo, prometendo-lhe um destino que ela preferia não imaginar. Beatriz sentiu a desesperança sufocá-la, uma onda de derrota que a atingia com força total, enquanto via o veículo de Antônio ser cercado pelos outros homens. No entanto, naquele momento de desespero absoluto, um estrondo surdo soou vindo da direção da garagem principal, seguido por chamas que começaram a lamber o teto da estrutura, criando uma distração explosiva que obrigou todos os presentes a desviar o olhar do portão. Era a intervenção de Juliana, que, movida por uma revolta inesperada contra o controle opressor de seu pai, decidira sabotar a estrutura logística de Rafael. O caos se instalou instantaneamente. A guarda que vigiava o portão correu para conter o incêndio, deixando Beatriz por um segundo crucial sem vigilância. Ela se soltou do aperto do segurança, golpeando-o com o cotovelo exatamente onde sua armadura era mais frágil e, sem olhar para trás, disparou em direção ao exterior da propriedade, onde a escuridão da estrada de terra prometia liberdade. Ela correu, seus pés tocando o solo em um ritmo alucinante, ouvindo atrás de si os gritos de Rafael, que agora perdia o controle total sobre a situação. Ela não parou até que a silhueta da mansão se tornasse um borrão distante contra o céu noturno, sentindo que, pela primeira vez em sua vida, o horizonte não era mais limitado pelas paredes de sua casa. Ela alcançou a beira da estrada principal, onde um ônibus noturno se aproximava, suas luzes cortando a penumbra como dois olhos famintos. Com um último esforço, Beatriz sinalizou para o motorista, sabendo que, embora estivesse livre naquele instante, ela não tinha dinheiro, não tinha documentos e estava sendo caçada por um dos homens mais influentes e perigosos daquela região. Enquanto subia os degraus do veículo, uma figura sentada nos bancos do fundo, encapuzada e silenciosa, levantou o olhar e Beatriz sentiu o sangue gelar ao reconhecer os olhos da pessoa que a observava. Alguém do seu próprio passado que ela jurara nunca mais encontrar em circunstâncias tão sombrias. O sangue de Beatriz congelou instantaneamente ao reconhecer, por trás do capuz que mal escondia as feições, o rosto de um homem que ela não via há uma década, mas cujo nome fora sussurrado em segredo nas raras noites em que sua mãe permitia-se recordar o passado. Era o tio Gabriel, irmão mais novo de sua mãe. O homem que Rafael sempre descrevera como um fugitivo, um criminoso que abandonara a família por ganância. No entanto, naquele banco de ônibus, observando-a com uma mistura de melancolia e urgência, o homem não parecia um vilão, parecia um sobrevivente que carregava o peso de uma culpa que não era sua. Beatriz sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a sentar no banco ao lado dele, mantendo uma distância cautelosa que refletia tanto sua desconfiança quanto a confusão que a dominava.
Você cresceu, Beatriz, sussurrou Gabriel. Sua voz rouca. Quase um sopro que se perdia no barulho do motor do ônibus. Eu estive te observando de longe durante todos esses anos, esperando o momento em que você estaria pronta para entender o que realmente aconteceu naquela casa. Beatriz mal conseguia articular palavras. O choque de ver ali, diante dela, a peça que faltava naquele quebra-cabeça cruel, era um golpe emocional avassalador. Ela tentou perguntar sobre sua mãe, sobre o paradeiro dela. Mas Gabriel apenas balançou a cabeça negativamente, indicando que o ônibus não era o lugar para tais revelações. O ônibus seguia pelas estradas sinuosas. Longe da mansão de Rafael. Mas Beatriz sentia que a perseguição estava apenas começando, pois Rafael não deixaria que ela levasse a verdade impunemente. Gabriel explicou, em tom quase inaudível, que ele estava escondido desde que Rafael assumira o controle da fortuna da família, pois ele sabia demais sobre as transações escusas que Rafael realizara para limpar o próprio nome. Ele não quer apenas o dinheiro, Beatriz. Ele quer apagar qualquer rastro de sua linhagem. E você é a última prova viva de que a propriedade que ele desviava pertence por direito a outra pessoa. Beatriz sentiu o coração acelerar novamente. Ela tinha o dossiê, mas não sabia a extensão do perigo. Gabriel informou que ele estava a caminho de uma cidade costeira, onde mantinha contatos que poderiam ajudá-los a levar o caso a uma esfera judicial que Rafael não poderia subornar facilmente. A cada parada do ônibus, a tensão crescia. Beatriz olhava pela janela, temendo ver os faróis de um dos carros de seu pai surgindo na escuridão. Eles viajaram por horas atravessando paisagens que ela nunca vira antes, um mundo vasto e desconhecido que se abria diante de sua liberdade recém-conquistada. No entanto, o alívio era apenas uma máscara temporária, pois Gabriel começou a tossir, um som seco e persistente que indicava uma debilidade física que ele tentava esconder. Quando o ônibus finalmente parou em uma pequena estação, Gabriel pediu que Beatriz descesse rapidamente, pois ele tinha certeza de que estavam sendo rastreados desde a partida da mansão. Beatriz desceu, a bagagem de sua mãe em uma mão, o coração na boca, e mal tocou o solo quando viu, encostado em um poste de iluminação, um homem de terno preto que ela reconheceu instantaneamente, o advogado que jantara com seu pai. Ele não parecia surpreso, ele parecia estar apenas esperando. Antes que Gabriel pudesse reagir, outros 2 homens surgiram das sombras, cercando-os completamente na estação, vazia. Gabriel colocou Beatriz atrás de si, tentando protegê-la, mas a mão de um dos homens foi mais rápida, puxando Beatriz pelo braço com uma força que ela não conseguiu resistir. Gabriel gritou, avançando contra eles. Mas um disparo abafado cortou o ar da madrugada, silenciando o tio de Beatriz, instantaneamente, que caiu no chão enquanto o advogado caminhava em sua direção com um sorriso gélido, levantando a mão para sinalizar que a fuga terminara ali. Beatriz, contida por 2 brutamontes, viu sua última esperança de proteção cair diante de seus olhos enquanto o advogado retirava um documento de dentro do paletó e, com uma expressão de desdém, mostrava-lhe que, mesmo longe de casa, Rafael já havia dado ordens para que ela fosse levada para um destino do qual ninguém jamais retornaria. O desespero de Beatriz, ao ver Gabriel caído no chão frio da estação, transformou-se em uma fúria gélida que ela nunca imaginou possuir. Enquanto os 2 brutamontes asseguravam com força, as palavras do advogado soavam como uma sentença de morte, mas ela se recusou a abaixar a cabeça. A luz fraca da estação de ônibus refletia a crueldade no rosto daquele homem, que sorria como se tivesse acabado de cumprir uma tarefa trivial. Beatriz forçou seu corpo a se soltar, chutando a canela de um dos homens, mas o advogado apenas deu um sinal para que eles a contivessem com mais violência. Eles a arrastaram em direção a um carro preto que esperava no acostamento, motor ligado, uma sombra na noite sem fim. O destino dela parecia selado. Mas Beatriz percebeu um movimento vindo de Gabriel. Apesar do tiro, ele ainda estava vivo, movendo-se com dificuldade, tentando alcançar algo no chão. O advogado, alheio à tenacidade do homem caído, concentrou-se apenas em garantir que Beatriz entrasse no carro. Você é apenas uma garota ignorante que não entende o poder do seu pai, Otário.
Ele zombou, empurrando-a para o banco traseiro. Beatriz observou, através do vidro, o corpo de seu tio se contorcer e percebeu que ele havia deixado cair algo. Um pequeno dispositivo que ela reconheceu como um gravador de áudio que ele costumava carregar em casos de investigação. Se ela pudesse chegar àquele aparelho, teria a prova necessária para desmascarar não apenas Rafael, mas toda a rede de corrupção que o advogado representava. A oportunidade surgiu quando um dos guardas se distraiu ao atender um chamado via rádio, sua atenção momentaneamente focada na voz metálica que vinha da central. Beatriz se lançou contra a porta do carro, que ainda estava entreaberta, e com um movimento que desafiou as leis da física e o desespero que sentia, rolou para fora, caindo sobre o cascalho da estrada. Os seguranças reagiram imediatamente, mas o barulho de um motor potente, surgindo de uma curva na estrada, distraiu a todos. Não era um carro de Rafael, era uma caminhonete caindo aos pedaços, dirigida por alguém que não parecia ter medo de nada. O veículo colidiu contra a traseira do carro preto, criando uma distração colossal. Beatriz, ignorando a dor nos joelhos e a poeira que cegava sua visão, correu na direção onde o dispositivo de Gabriel havia caído. Seus dedos roçaram o metal frio do pequeno aparelho. Ela o agarrou e, sem olhar para trás, embrenhou-se na mata densa que margeava a estação, sabendo que os cães de Rafael logo seriam soltos para farejar. Lá, ela corria como se sua vida dependesse daquele esforço, e de fato dependia. A mata era fechada, galhos arranhavam seu rosto, mas Beatriz seguia a orientação das estrelas e o instinto que sua mãe sempre lhe ensinara. O barulho de vozes atrás dela, misturado ao som de latidos furiosos, indicava que eles não haviam desistido. Ela encontrou uma pequena caverna natural formada por rochas, um esconderijo que parecia oferecer uma trégua temporária. Escondida no escuro, ela tentou acionar o gravador, torcendo para que a bateria ainda estivesse funcionando. O aparelho emitiu um sinal luminoso, e Beatriz ouviu vozes, a voz de seu pai, claramente discutindo a liquidação da propriedade e o desaparecimento forçado de sua mãe. Algo que Rafael acreditava ser um segredo enterrado para sempre. Aquela gravação era o seu passaporte para a liberdade. Mas o peso da responsabilidade era esmagador. Beatriz percebeu que não podia apenas fugir. Ela precisava entregar aquela prova a alguém que não estivesse na folha de pagamento de seu pai. Ela sabia que, a poucos quilômetros dali, em uma pequena delegacia de fronteira, existia um oficial que, segundo Gabriel, ainda honrava o distintivo que carregava. O problema era que entre ela e aquela delegacia, havia uma floresta cheia de armadilhas e um exército de homens pagos para silenciá-la. Quando o sol começou a despontar no horizonte, pintando o céu de um tom cinzento e opressor, Beatriz ouviu um estalo de um galho quebrado perto da entrada de sua caverna. Alguém a encontrara, e a voz que ecoou, profunda e carregada de uma satisfação macabra, não pertencia aos seguranças, mas sim ao próprio advogado, que parecia ter previsto exatamente onde ela se esconderia, bloqueando a única saída com uma arma apontada em sua direção, exigindo que ela entregasse o gravador. Ou seria a última coisa que ela veria na vida. O cano da arma parecia um olho de metal negro focado diretamente na testa de Beatriz, enquanto o advogado, com um sorriso que não alcançava seus olhos, aguardava a rendição que ele tinha certeza de que viria. O tempo dentro daquela caverna úmida parecia ter se comprimido, transformando. Ela olhou para o aparelho gravador em sua mão, sentindo o peso daquela pequena peça de tecnologia que continha a destruição de toda a estrutura criminosa que seu pai construíra. Sabendo que o advogado não hesitaria em disparar, ela tomou uma decisão desesperada. Com um movimento rápido, ela arremessou o gravador não na direção dele, mas profundamente para dentro de uma fenda estreita entre as rochas. Um local onde seria impossível para ele alcançar sem ferramentas adequadas. O advogado, surpreso pela ação inesperada, vacilou por um segundo. E esse foi o tempo que Beatriz precisou para se lançar para o lado, rolando em direção a uma saída lateral escondida por eras espessas. O disparo cortou o ar, estilhaçando uma formação rochosa onde sua cabeça estivera um instante antes, mas a bala não encontrou seu alvo. Beatriz mergulhou na vegetação, seus pulmões queimando, e correu sem destino, apenas garantindo que aumentasse a distância entre ela e o homem que agora rugia de frustração atrás dela. A mata, que antes parecia uma barreira, tornou-se sua única aliada, pois o advogado,
com seu terno caro e falta de agilidade em terrenos acidentados, tinha dificuldades em persegui-la com a mesma velocidade. Ela ouviu os gritos dele ordenando que os outros homens cercassem a área e que não tivessem piedade se a encontrassem, mas Beatriz já estava muito à frente. Ela precisava chegar àquela delegacia. Precisava encontrar o tal oficial que Gabriel mencionara. Conforme ela se afastava, o terreno começou a se elevar, transformando-se em uma colina rochosa que dava vista para a estrada principal. Do alto, Beatriz avistou, a centenas de metros, o brilho azul e vermelho de uma viatura da polícia, patrulhando a rodovia. Ela tentou gritar, mas sua voz estava rouca, exaurida pelo esforço. Ela começou a descer a encosta com cautela. Mas uma pedra solta sob seus pés fez com que ela perdesse o equilíbrio, rolando por vários metros antes de parar em um barranco coberto de arbustos, batendo a cabeça em um tronco caído. A escuridão começou a se fechar ao seu redor, não por medo, mas por exaustão física total. Beatriz tentou se levantar, mas seus membros recusavam-se a obedecer. Foi quando, através da neblina que cobria sua consciência, ela viu um par de botas de couro pesado parando ao seu lado, seguido por uma voz masculina, grave e autoritária, perguntando se ela estava ferida. Ela mal conseguia abrir os olhos, mas reconheceu o uniforme de um oficial, um homem que parecia ter a idade de seu falecido tio, e cuja expressão era de genuína preocupação. Beatriz tentou falar, tentando alertá-lo sobre a presença do advogado e dos homens de Rafael, mas as palavras mal saíam. O oficial a pegou com cuidado, protegendo-a como se ela fosse uma peça de cristal quebrada, e a levou em direção à viatura. Enquanto ele a colocava no banco traseiro, ele notou algo em suas mãos cerradas. Uma pequena folha de papel que ela havia guardado no bolso do avental na mansão, contendo o nome do homem que seria o seu contato final. Ao ler o nome, o oficial parou, seu rosto palidecendo visivelmente. E ele olhou para Beatriz com uma intensidade que a fez recuar, pois ele não parecia um salvador comum, mas alguém que conhecia muito bem o perigo que aquela jovem trazia consigo. Ele pegou o rádio da viatura, desligou o canal aberto da polícia e sussurrou para alguém do outro lado, em um código que Beatriz não compreendeu: o pássaro saiu da gaiola, e a presa está em minhas mãos, como prometido ao patrão. Beatriz sentiu o sangue gelar novamente. Ela não havia sido salva, ela havia acabado de cair em uma armadilha muito maior, pois aquele policial estava na verdade na folha de pagamento de alguém que Rafael temia ainda mais do que a própria justiça. O silêncio dentro da viatura tornou-se insuportável. Um vácuo opressor que parecia sugar o resto de esperança que Beatriz ainda guardava. O oficial dirigia com uma frieza mecânica, seus olhos fixos na estrada sinuosa, enquanto ele ignorava completamente a presença trêmula da jovem ao seu lado. Beatriz sentiu o coração afundar. A percepção de que fora entregue, não a um servidor da lei, mas a um cúmplice de seu próprio pai, era um golpe emocional devastador. Ela tentou se mover, ensaiar uma fuga, mas as algemas presas ao cinto de segurança no banco traseiro tornavam qualquer esforço fútil. A paisagem lá fora mudava rapidamente, passando de florestas densas para uma área industrial abandonada, onde galpões enferrujados e cercas de arame farpado criavam um cenário de desolação total. O oficial finalmente reduziu a velocidade, virando em um portão de ferro que se abriu com um guincho metálico estridente. Beatriz percebeu, com um arrepio profundo, que aquele não era um posto policial, mas sim um armazém privado, um local onde a justiça não tinha poder algum. Ao pararem o veículo, dois homens robustos, com expressões de uma brutalidade calculada, aproximaram-se prontamente para abrir a porta. O oficial saiu primeiro, ajustando o boné com uma arrogância que confirmava a traição, e lançou um olhar para os homens antes de dizer que a encomenda estava pronta para a entrega. Beatriz foi arrancada do banco traseiro com uma força que quase deslocou seu ombro, sendo conduzida para o interior do galpão sombrio. Lá dentro, o ar era denso, carregado com um odor de óleo diesel e algo metálico que lhe causava náusea imediata. Em uma mesa de metal no centro do recinto, um homem alto, de terno cinza impecável e olhos que pareciam não possuir alma, esperava pacientemente enquanto brincava com uma caneta de luxo. Não era Rafael, mas sim alguém que Beatriz reconheceu de fotografias antigas que sua mãe guardava com medo.
Era o sócio obscuro de seu pai, o homem conhecido como o arquiteto, que operava nas sombras de todas as transações ilegais daquela região. Ele levantou o olhar, observando Beatriz como se ela fosse uma mercadoria danificada. Você tem sido uma causa de muitos inconvenientes para o seu pai, pequena Beatriz, disse ele, sua voz soando como o roçar de seda sobre cascalho. O seu pai é um homem pragmático, mas até a paciência dele tem limites. E, infelizmente, você tornou-se um risco que não podemos mais gerenciar. Beatriz tentou se soltar, mas o aperto dos seguranças em seus braços era como braçadeiras de aço. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de reverter aquela situação, ou pelo menos atrasar o inevitável. Ela observou ao redor do galpão, procurando por qualquer ferramenta, qualquer objeto, qualquer falha na segurança que pudesse ser explorada. O arquiteto caminhou em sua direção, parando a poucos centímetros de seu rosto, e deixou transparecer um sorriso cruel ao notar o medo nos olhos da jovem. Ele sinalizou para que os homens a levassem para uma sala lateral. Um ambiente que Beatriz percebeu ser uma espécie de câmara de interrogatório, improvisada. Ela foi jogada no chão frio e concreto, e a porta foi trancada com um estrondo pesado. Sozinha, Beatriz percebeu que o oficial, ao colocá-la na viatura, não havia revistado seus bolsos com a devida atenção. Ela ainda carregava o pequeno canivete multiuso que Gabriel lhe entregara na estação, escondido no forro do casaco. Era uma ferramenta ínfima diante daquela fortaleza. Mas, para alguém que não tinha nada, era uma arma. Ela começou a trabalhar na fechadura da porta, sentindo o suor escorrer por seu rosto, enquanto ouvia as vozes do arquiteto e do oficial discutindo, através da parede fina, sobre a hora em que Rafael chegaria para, pessoalmente, garantir que ela fosse eliminada da equação. O tempo era seu maior inimigo, e o som dos passos de Rafael, que começavam a ecoar na entrada do armazém, indicava que ela tinha apenas alguns instantes antes de enfrentar seu pai, cujo ódio por ela agora ultrapassava qualquer limite moral ou familiar. O metal frio do canivete roçava contra a fechadura. Um som quase imperceptível que Beatriz tentava mascarar com a respiração ofegante, enquanto os passos de Rafael lá fora se aproximavam como o bater de um martelo em direção à sua sentença. Cada segundo parecia uma eternidade, e suas mãos, apesar do tremor constante, trabalhavam com uma precisão nascida do desespero puro. Ela sabia que, se não conseguisse abrir aquela porta antes que seu pai entrasse no recinto, não haveria uma segunda chance. O clique metálico finalmente soou. Um estalo baixo, mas que para ela soou como a vitória mais improvável de sua existência. Beatriz empurrou a porta com cuidado, seus olhos percorrendo o ambiente sombrio do galpão em busca de uma sombra, uma rota, qualquer fresta que a levasse para longe daquele homem. Ela saiu da sala de interrogatório exatamente no momento em que Rafael, acompanhado pelo arquiteto, parava diante da porta de ferro do outro lado do corredor, sua figura projetando uma silhueta aterrorizante contra a luz incandescente. Beatriz se escondeu atrás de uma coluna de sustentação, observando a interação entre eles, o medo dando lugar a uma frieza analítica que ela começava a dominar. Ela deve estar em choque, Rafael, dizia o arquiteto, sua voz desprovida de qualquer emoção humana. Trate de terminar isso logo. Não podemos arriscar que ela encontre algum meio de comunicação. Rafael respondeu com um rosnado, sua frustração evidente pela incapacidade de controlar sua própria filha. Enquanto eles entravam na sala de interrogatório, Beatriz percebeu que aquele era o seu momento. Ela correu na direção oposta, seus pés silenciados pelo piso coberto de serragem, até alcançar uma saída lateral que levava a uma área de carga externa, onde caminhões de transporte de mercadorias ficavam estacionados durante a noite. O motor de um deles estava ligado, um som rítmico e constante que prometia a fuga. Beatriz subiu na cabine, sentindo o banco de couro desgastado sob suas mãos, e sem hesitar, engatou a marcha e acelerou. Não querendo saber quem era o motorista ou para onde o veículo se destinava, contanto que o afastasse daquela prisão, o caminhão deu um solavanco, saindo do galpão e passando pelo portão de ferro, que ainda estava entreaberto pela movimentação dos seguranças. O estrondo do portão sendo arrastado e o barulho dos seguranças gritando em alerta foram o sinal de que sua fuga fora notada. Rafael saiu do galpão em um instante, sacando uma arma,
Mas Beatriz já estava na estrada. O veículo ganhando velocidade e deixando a silhueta da mansão e do armazém para trás. Ela dirigia com uma determinação feroz. O caminhão pesado balançando nas curvas da estrada sinuosa, a delegacia de fronteira ainda estava a quilômetros de distância, e seu combustível estava diminuindo rapidamente. Enquanto navegava pela escuridão, uma ideia surgiu em sua mente, algo que ela vira em um dos mapas antigos que seu tio Gabriel guardava na bolsa de lona, um posto de controle abandonado perto da antiga mina da família, um lugar onde Rafael nunca pensaria em procurá-la, pois acreditava que ela não tinha conhecimento da existência de tal lugar. Beatriz virou bruscamente na estrada de terra secundária, sentindo o caminhão derrapar perigosamente antes de se estabilizar. Ela dirigiu por quase 1 hora, seus olhos fixos na estrada, até que a silhueta das antigas instalações da mina surgiu, imensa e assustadora contra o céu estrelado. Quando o motor finalmente estancou por falta de combustível, Beatriz desceu do caminhão e correu para dentro da estrutura principal, sabendo que tinha apenas uma vantagem: o conhecimento de um terreno que Rafael nunca considerou importante o suficiente para vigiar. Ela se escondeu nas profundezas da mina, mas ao se acomodar em um dos vãos das paredes de pedra, percebeu que não estava sozinha. O som de uma respiração pesada vindo das sombras atrás de um pilar de suporte revelou que alguém a seguia, e a figura que emergiu da escuridão não era um segurança, mas alguém que ela acreditava ter perdido para sempre na estação de ônibus. Gabriel, mancando e ensanguentado, apontando para algo que ele escondia sob o casaco, era o gravador, que ele havia conseguido recuperar antes de cair. E com um olhar de pura agonia, ele avisou que Rafael não estava vindo sozinho. Ele havia trazido alguém que Beatriz nunca imaginou ver novamente. Sua própria mãe, que parecia estar ali, não para salvá-la, mas para selar o destino de sua linhagem sob as ordens diretas de Rafael. O ar dentro da mina tornou-se rarefeito, carregado com o peso de uma verdade que Beatriz nunca ousara enfrentar. A figura que caminhava ao lado de Rafael não era um fantasma, mas sim a mulher que ela passara uma década inteira esperando, cuja memória fora o seu único refúgio nas noites mais frias, sob o teto opressor daquela mansão. Ana, sua mãe, movia-se com uma elegância contida, mas havia um vazio desolador em seu olhar, uma ausência de brilho que sugeria uma submissão total às ordens de Rafael. Beatriz sentiu um choque de realidade que quase a fez desmaiar. O homem que ela odiara durante anos, por ter, supostamente, destruído sua família, agora apresentava a prova viva de que a destruição fora, na verdade, um processo de escravização psicológica e física. "Beatriz, minha querida", disse Ana, sua voz soando estranhamente mecânica, desprovida daquele calor maternal que Beatriz ainda guardava na memória. Ela não se aproximou, mantendo uma distância segura, enquanto Rafael permanecia logo atrás, com as mãos nos ombros de Ana, como se a controlasse através de algum comando silencioso. Gabriel, ao lado de Beatriz, tentou dar um passo à frente, mas a dor do ferimento e a traição que via no rosto da irmã o fizeram vacilar. Ele murmurou que tudo aquilo era um teatro, uma montagem de Rafael para forçar Beatriz a entregar o dossiê que continha a verdade sobre a herança roubada. Beatriz olhou para o gravador em sua mão e sentiu a tentação de entregar-lo apenas para ver a expressão de dor de sua mãe desaparecer, mas o aviso de Gabriel ecoou em sua mente como um sino de alarme. Se ela entregasse a prova ali, ela estaria selando não apenas o seu próprio destino, mas também a impunidade definitiva de Rafael. Rafael começou a rir, um som seco que não tinha nada de humorístico. Ele explicou, com uma arrogância insuportável, que Ana não era mais a mesma pessoa que Beatriz conhecera. Ele a mantivera isolada, sob cuidados de especialistas, para garantir que ela esquecesse sua vida anterior e vivesse apenas para cumprir seu papel na encenação necessária para manter a linhagem sob seu controle absoluto. A revelação de que sua mãe fora privada de sua própria identidade durante 10 anos foi o golpe final na resistência de Beatriz. Ela não sentia mais medo, sentia um ódio puro, uma chama que consumia qualquer dúvida restante sobre o que deveria fazer. Ela olhou diretamente para Rafael, depois para Ana, e percebeu que a única maneira de salvar o pouco que restava de sua família era expor a verdade, independentemente de quem se machucaria no processo. Ela ativou o gravador de áudio, deixando o som da confissão de Rafael sobre os desvios financeiros e a manipulação do estado mental de Ana
ecoar pelas paredes da mina. O efeito foi imediato. O sorriso de Rafael desvaneceu, substituído por uma expressão de fúria descontrolada, enquanto ele avançava em direção a Beatriz, ignorando qualquer fachada de civilidade. Ana, por um breve segundo, pareceu vacilar, seus olhos focando por um instante em Beatriz, um lampejo de reconhecimento cruzando sua mente nublada. Mas Rafael foi mais rápido. Ele arrancou a arma da cintura e apontou para Gabriel, exigindo o gravador de volta sob a ameaça de disparar contra o único tio que ainda tentava protegê-la. O ambiente tornou-se um campo minado de escolhas impossíveis. Beatriz estava diante do homem que a criara como um objeto e da mulher que ela mais amava, agora transformada em uma estranha, enquanto a prova de toda aquela infâmia estava em suas mãos, e o gatilho da arma de Rafael parecia prestes a ser puxado contra alguém que ela precisava desesperadamente manter viva. O Samdio Motosi, aproximando do lado de fora da mina, vindo da direção da estrada, rompeu a tensão do momento, e faróis brilhantes iluminaram a entrada da caverna, revelando um veículo que não pertencia a Rafael, trazendo alguém cuja chegada mudaria completamente o equilíbrio daquela confrontação fatal. O clarão dos faróis que cortava a escuridão da entrada da mina não pertencia a nenhum aliado de Rafael, mas sim a um veículo de segurança oficial, cujas sirenes silenciosas e a pintura sóbria sugeriam uma autoridade que superava qualquer tentativa de suborno local. Beatriz, paralisada pelo medo e pela esperança, viu a figura de um homem de meia-idade descer do veículo, vestindo um uniforme que ela reconheceu imediatamente como sendo de um oficial de justiça da capital, alguém cuja reputação de incorruptível era legendária na região. Era o juiz Almeida, um homem cujo nome bastava para fazer Rafael suar frio. O ambiente, antes tenso sob a ameaça iminente da arma de Rafael, transformou-se instantaneamente em um cenário de confronto de poder. Rafael, embora visivelmente perturbado pela presença da autoridade, tentou manter a pose de controle, guardando a arma sob o paletó, mas seus dedos ainda tremiam. O juiz Almeida não deu espaço para palavras de cortesia, ele avançou com determinação, acompanhado por 2 agentes que mantinham as mãos em seus coldres, mantendo uma distância estratégica que impedia Rafael de qualquer reação desesperada. Rafael, suas ações atingiram o limite da tolerância legal, declarou o juiz, sua voz ressoando com uma autoridade que parecia sacudir as próprias paredes de pedra daquela mina. Ana, por um momento, pareceu despertar de seu estado catatônico, seus olhos fixando-se no juiz, e uma lágrima silenciosa desceu por sua face, revelando que, sob a manipulação de Rafael, a consciência daquela mulher ainda lutava para emergir. Beatriz aproveitou a distração causada pela chegada inesperada, e deu um passo em direção à mãe, mas foi impedida pelo olhar severo de um dos agentes, que sinalizou que ela deveria se manter onde estava por segurança. O ambiente estava carregado de uma eletricidade quase palpável. O advogado de Rafael tentou intervir, alegando que tudo aquilo era um mal-entendido e que ele tinha documentos para provar a legalidade de suas posses. Mas o juiz, sem perder tempo, estendeu a mão para receber o que quer que ele tivesse a oferecer, apenas para desdenhar da papelada em seguida. O juiz então voltou seu olhar para Beatriz. E pela primeira vez, Beatriz sentiu que alguém via a sua dor e o seu sofrimento. Beatriz, você possui o que precisamos para encerrar este capítulo de uma vez por todas? Perguntou ele. Beatriz olhou para Gabriel, que estava no chão, fraco, mas consciente, e viu um aceno afirmativo. Ela estendeu a mão, entregando o pequeno gravador que havia mantido sob sua proteção até aquele momento crítico. Rafael tentou um último movimento em direção a Beatriz, um gesto de desespero cego para retomar o controle, mas foi rapidamente contido pelos agentes do juiz Almeida, que o algemaram com uma frieza que parecia refletir a justiça finalmente alcançada. A cena era quase surreal. O homem que dominara a vida de Beatriz durante anos, reduzido a nada sob o peso de suas próprias transgressões. No entanto, enquanto os agentes conduziam Rafael para fora da mina, Beatriz notou algo que fez seu sangue gelar novamente. Ana não estava sendo libertada com eles. Ela estava sendo conduzida por um dos assistentes do juiz em uma direção oposta, em direção a um dos túneis mais profundos e sombrios da mina. Um lugar que, segundo os registros que ela encontrara no dossiê,
não deveria estar ali. Os bens que ela, como única herdeira legal, agora representava. Antes que o juiz Almeida pudesse notar sua intenção, Beatriz, aproveitando o caos da prisão de Rafael, desvencilhou-se do controle de quem a mantinha ali e correu para o túnel onde sua mãe fora levada, decidida a descobrir por quê. Mesmo com Rafael caído, o perigo parecia estar apenas começando. E por que a liberdade de Ana parecia mais distante do que nunca naquele labirinto de segredos? O ar no túnel era denso e úmido, saturado com um cheiro metálico que indicava a presença de minérios antigos. Mas Beatriz não se permitiu hesitar. Ela movia-se pelas sombras com a agilidade de um predador, cada músculo do seu corpo em estado de alerta máximo. Atrás dela, o barulho do caos na entrada da mina, com as vozes dos agentes do juiz Almeida e a prisão de Rafael, tornava-se cada vez mais distante, abafado pela estrutura rochosa do lugar. Beatriz seguia os rastros frescos deixados no solo de terra batida. Alguém havia passado por ali, apressadamente, e o padrão de pegadas indicava que eram duas pessoas. Um homem que caminhava com passos pesados e decididos, e sua mãe, Ana, que parecia estar sendo guiada ou forçada a acompanhar o ritmo. Beatriz sentiu um aperto no coração ao notar que, em alguns trechos do caminho, havia marcas de arrasto, como se Ana tivesse tentado resistir antes de ser levada para a escuridão daquele desvio perigoso. O túnel, que parecia ter sido escavado recentemente, não constava em nenhum dos mapas que Gabriel havia recuperado da bolsa de lona. Era uma artéria oculta, uma rota de fuga estratégica que apenas os homens mais poderosos daquela rede sabiam existir. Beatriz parou por um segundo para recuperar o fôlego, encostando-se na parede fria da mina, e pôde ouvir vozes ecoando à frente. Era a voz do assistente do juiz Almeida, um tom de voz que não continha justiça, mas sim uma frieza burocrática, como se estivesse descartando um arquivo antigo. Não precisamos que ela chegue viva à delegacia. Isso complicaria a transferência dos bens, dizia ele. E a resposta do outro homem foi um rosnado de concordância que fez o sangue de orquestrava de perto. Beatriz precisava intervir, mas sua mente trabalhava a mil para encontrar uma estratégia. Ela percebeu que havia várias caixas de suprimentos deixadas ao longo do túnel, muitas delas contendo materiais de escavação e dinamites obsoletas. O resto do tempo em que a mina estivera ativa, se ela pudesse criar uma obstrução, ou pelo menos um barulho que os obrigasse a recuar, ela ganharia tempo. Ela pegou um dos pavios que estavam sobre uma das caixas e, com a ajuda de um isqueiro que roubara da cozinha da mansão, preparou um pequeno artefato incendiário com o material inflamável que encontrou nas proximidades. Suas mãos não tremiam. O medo tinha se transformado em uma determinação fria. Ela posicionou a armadilha, improvisada atrás de um pilar de suporte, logo antes da curva que levava ao compartimento onde eles estavam escondendo Ana. O barulho de uma explosão controlada, mesmo que pequena, seria o suficiente para causar pânico e desorientação. Beatriz acendeu o pavio e correu para um nicho de proteção a alguns metros de distância, tapando os ouvidos. O estrondo foi ensurdecedor. As pedras vibrando e uma nuvem de poeira e detritos bloqueando parte da passagem. Os homens, surpreendidos pelo inesperado, começaram a gritar e a disparar armas a esmo na escuridão, sem saber de onde vinha o ataque. Beatriz aproveitou o caos para avançar. Ela viu Ana, parada em um canto iluminado por uma lanterna precária, com as mãos atadas, o olhar vago e perdido. O assistente do juiz estava ocupado tentando limpar a visão da poeira. Beatriz não perdeu tempo. Ela saltou das sombras, desferindo um golpe preciso com uma barra de ferro que pegara no caminho, atingindo o braço do assistente e forçando-o a soltar a arma. O confronto foi breve, mas violento. Beatriz não se importava com as consequências. Ela só queria tirar sua mãe dali. No entanto, quando finalmente conseguiu tocar o ombro de Ana, percebeu que o perigo não estava apenas atrás dela. Do túnel escuro à frente, uma figura surgiu, com uma lanterna apontada diretamente para o seu rosto, e a voz que emanava das sombras não era a de um estranho. Era a voz de uma mulher, fria e calculista, que Beatriz reconheceu imediatamente. Era Helena, que estivera observando tudo, pronta para capturar ambas, não para Rafael, mas para reivindicar a herança para si mesma, revelando que a traição ia muito além de qualquer aliança anterior. A luz da lanterna de Helena cortava a escuridão da mina com uma precisão cruel,
revelando o triunfo estampado em seu rosto, enquanto ela bloqueava a única rota de fuga de Beatriz, atrás de Helena. Os assistentes do juiz, agora completamente desorientados pelo caos anterior, hesitavam, incertos sobre quem exatamente detinha o poder naquele momento. O cenário era um tabuleiro de xadrez onde Helena, a peça que todos subestimaram, decidira jogar por conta própria. Ela caminhou em direção a Beatriz, com os saltos dos sapatos ecoando contra o solo, rochoso como disparos. Você sempre foi a mais tola. Beatriz, zombou Helena, gesticulando com a arma em sua mão, uma peça que ela claramente retirara de um dos seguranças caídos. Rafael sempre foi um homem de visão limitada, preocupado com as sombras do passado, enquanto eu sempre vi o valor real escondido nestas paredes e em toda essa linhagem familiar que você tanto tenta proteger. Ana, que parecia ter recuperado um lampejo de clareza, tentou se posicionar à frente de Beatriz, uma tentativa desesperada de proteção. Mas Helena a empurrou com um desdém que fez Beatriz ferver de ódio. Beatriz sabia que não poderia recuar. O túnel atrás delas levava a um poço de ventilação antigo que ela descobrira nos registros da mina, uma rota íngreme e perigosa, mas que desembocava no rio subterrâneo. A única forma de sair daquela armadilha sem ser vista. Enquanto Helena continuava seu monólogo de superioridade, vangloriando-se de como manipular a Rafael para que ele eliminasse todos os obstáculos antes que ela mesma assumisse o controle total das propriedades, Beatriz sinalizou discretamente para Ana. A mãe, compreendendo o código silencioso, fingiu um desmaio, caindo de joelhos no chão e obrigando Helena a se aproximar para garantir que ela não fugisse. A distração funcionou por um milésimo de segundo. Beatriz aproveitou o impulso, avançou e jogou um punhado de poeira de rocha e detritos nos olhos de Helena, cegando-a temporariamente enquanto a arma de Helena disparava contra o teto, provocando uma chuva de pedras que fez os agentes recuarem. Beatriz puxou Ana e, com uma rapidez nascida da necessidade de sobrevivência, correu em direção à abertura secreta do poço de ventilação. Elas se jogaram na escuridão do duto, deslizando por uma inclinação de terra úmida enquanto os gritos de Helena e o som de tiros ecoavam acima delas. O duto era estreito, claustrofóbico, e Beatriz podia sentir as paredes de rocha pressionando seus braços, mas ela não parou. Ao chegarem ao fundo, encontraram as águas gélidas do rio subterrâneo, cuja correnteza era rápida e perigosa. Sem pensar, Beatriz mergulhou, puxando Ana consigo. A água gelada parecia agulhas contra sua pele, mas elas nadaram com toda a força que restava, guiadas pelo brilho fraco que vinha da saída do rio, a quilômetros dali. Enquanto lutavam contra a correnteza, Beatriz olhou para trás e viu, no alto da encosta, silhuetas descendo em direção à entrada do rio. Helena não estava disposta a deixar que a herança escapasse entre seus dedos, e ela estava vindo atrás delas com homens dispostos a tudo. O rio tornava-se cada vez mais turbulento, com rochas afiadas cortando a superfície da água, e Beatriz percebeu que, para sobreviver, elas teriam que atravessar uma corredeira onde, segundo as lendas da região, ninguém jamais conseguira passar com vida. Ela segurou a mão de sua mãe com firmeza, sentindo que, independentemente do destino, elas estariam unidas. No entanto, quando estavam prestes a entrar na parte mais violenta da correnteza, Beatriz avistou, logo à frente, uma estrutura que não deveria estar ali, uma grade de ferro imensa, fechando o curso do rio, e atrás daquela grade, as luzes de um barco que pertencia ao grupo de mercenários mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. O desespero de Beatriz atingiu um ponto de saturação quando a grade de ferro, gélida e intransponível, surgiu na sua frente, cortando o curso natural do rio como uma cicatriz na paisagem. A correnteza, que até então parecia sua única aliada, tornou-se agora uma armadilha, empurrando-a violentamente contra o metal enferrujado. Beatriz sentiu o impacto no ombro, uma dor aguda que quase a fez perder o fôlego e o controle sobre Ana, que flutuava precariamente ao seu lado. O barco dos mercenários, iluminado por holofotes que cortavam a penumbra como lâminas, movia-se lentamente contra a maré, aproximando-se com a precisão de um tubarão que já sentira o cheiro de sangue na água. Beatriz tentou mergulhar, buscando uma passagem por baixo da grade,
Mas o fundo do rio estava bloqueado por rochas pesadas e correntes de aço, uma obra de engenharia cruel feita sob medida para impedir qualquer fuga. Enquanto a água revolta a envolvia, ela ouviu a voz de um dos mercenários no barco, ordenando que preparassem as redes para a captura. Não havia lugar para onde fugir. Ana, ao seu lado, parecia recuperar a consciência, seus olhos encontrando os de Beatriz em um momento de clareza absoluta, um lampejo de inteligência que transcendia todo o trauma que sofrera. Ana agarrou o braço de Beatriz e, com um esforço sobre-humano, apontou para uma pequena fenda na estrutura da grade, um ponto de corrosão que parecia ter sido ignorado pelos construtores daquela barreira. Não era uma passagem para o rio, mas sim uma entrada para um duto de drenagem antigo, parte das instalações da mina que, segundo as histórias que ouvira na infância, nunca fora totalmente mapeado. Beatriz hesitou por um segundo. A ideia de entrar naquele duto estreito e sem luz era quase tão assustadora quanto enfrentar os homens do arquiteto no barco. No entanto, ao ver a arma de um mercenário sendo apontada em sua direção, ela sabia que a escolha já estava feita. Com um empurrão, ela forçou a passagem por entre as barras de ferro retorcidas, sentindo o metal rasgar sua pele e suas roupas, até que finalmente conseguiu puxar Ana para dentro da estrutura. O espaço era claustrofóbico, cheio de limo e lodo, mas oferecia uma proteção temporária contra as balas e as redes dos inimigos. Elas arrastaram-se por metros, a luz do barco diminuindo até se tornar apenas um brilho distante que desaparecia no turbilhão de água que corria sob o duto. Beatriz não sabia onde o duto desembocava, mas sentia que o ar estava ficando mais fresco, indicando que estavam se aproximando de uma saída acima do nível do rio. Elas alcançaram uma câmara de manutenção, um espaço circular onde a água fluía mais lentamente. E, para sua surpresa, encontraram um painel de controle elétrico, antigo, mas ainda em funcionamento. Beatriz percebeu que aquele sistema deveria estar conectado às comportas que controlavam o nível do rio. Se ela conseguisse manipular aquele painel, poderia forçar a abertura de uma seção das comportas, criando uma onda de choque que desestabilizaria o barco dos mercenários e daria a elas a chance de escapar. No entanto, enquanto tentava decifrar os mecanismos oxidados, ela sentiu a vibração da água aumentando. Eles não estavam sozinhos naquele duto. O som de mergulhadores, equipados com lanternas e facas, começou a ecoar nas paredes metálicas. Os mercenários haviam enviado homens para buscá-las. No subsolo, Beatriz percebeu que precisava agir agora. Ela forçou a alavanca principal com toda a sua força, mas o metal estava emperrado. Enquanto a luz de uma lanterna de mergulhador começava a iluminar o duto a poucos metros delas, uma figura emergiu das águas atrás de Beatriz. Viera para ajudar. Mas ele trazia uma notícia que mudou tudo. Rafael havia sido resgatado da custódia do juiz por um grupo paramilitar e o próprio Rafael estava agora liderando a equipe de busca, vindo pessoalmente para, desta vez, garantir que nem Beatriz nem Ana saíssem daquele rio com vida. O sangue de Beatriz gelou ao ouvir o nome de Rafael ecoar pelas paredes úmidas do duto. A notícia de que seu pai não apenas escapara da custódia, mas agora liderava pessoalmente a caçada, trouxe uma clareza brutal à sua situação. Não havia mais espaço para estratégias cautelosas ou esperanças de resgate oficial. Lucas, com o rosto marcado pela exaustão e pela pressa, olhou para Beatriz com uma urgência palpável, segurando um dispositivo portátil que emitia sinais intermitentes. Ele explicou que o pai, Antônio, fora levado pelos homens de Rafael logo após a confusão na estação e que sua única chance de sobrevivência era detonar uma carga de ruptura na seção principal da barragem de controle, permitindo que a força da água abrisse um caminho navegável até a margem oposta, onde um veículo os aguardaria. A ideia de arriscar a vida de Ana em uma manobra tão violenta fez o estômago de Beatriz revirar, mas a aproximação dos mergulhadores e o som rítmico dos motores dos barcos acima delas não deixavam margem para dúvidas. Beatriz assentiu, e juntos, eles começaram a manipular o painel de controle, enquanto Lucas posicionava os explosivos que trouxera. Ana, observando tudo com um olhar que parecia recuperar cada vez mais a nitidez do passado, agarrou o braço de Beatriz e sussurrou um nome que mudaria o curso daquela fuga. Ela mencionou uma caverna escondida atrás da cachoeira principal,
um local que Rafael jamais ousaria explorar devido a correntes traiçoeiras. O tempo tornou-se um inimigo absoluto. Enquanto Lucas conectava os fios, as lanternas dos mergulhadores começaram a iluminar o duto, e Beatriz viu a lâmina de uma faca cortar a água a poucos metros de distância. Ela não podia hesitar. Como um gesto decisivo, ela ajudou Lucas a forçar a alavanca da comporta, enquanto o temporizador das cargas de ruptura começava a contagem regressiva. "Saiam agora!", gritou Lucas, empurrando Beatriz e Ana para a câmara de pressão. A detonação não foi um estrondo, mas um deslocamento de ar violento que fez a estrutura metálica do duto Ranger. A água avançou com uma ferocidade avassaladora, carregando detritos e bloqueando o caminho dos mergulhadores, que foram arrastados pela força da correnteza recém-liberada. Beatriz, mantendo Ana firme contra seu corpo, aproveitou o turbilhão para se lançar na direção da abertura que dava para o curso principal do rio. O choque térmico e a pressão foram imensos, e por alguns segundos, o mundo se resumiu a bolhas de ar e escuridão. Quando finalmente emergiram para a superfície, o barulho do motor do barco de Rafael estava muito mais. A força da água as levara para o sopé de uma formação rochosa escarpada. Beatriz avistou a entrada da caverna atrás da cachoeira, um véu de água que parecia uma cortina de segurança diante do caos. Enquanto nadavam em direção ao refúgio, um som metálico de disparos atingiu a superfície da água ao redor delas, vindos do convés do barco que se aproximava rapidamente. Beatriz viu Rafael no convés, apontando uma lanterna de alta potência diretamente para elas, com um sorriso de escárnio que parecia ter vencido a própria morte. O barco acelerou, manobrando para bloquear o acesso à caverna, e Beatriz percebeu, com um pavor indescritível, que aquele local não era a salvação que esperavam, mas sim um ponto de emboscada que Rafael preparara caso elas sobrevivessem à mina, pois na entrada da caverna, bloqueando o acesso e esperando-as com armas em punho, estava o próprio advogado, que acenava para o barco de Rafael, confirmando que a caçada chegara ao seu ato final. O mundo ao redor de Beatriz parecia ter se reduzido a um único ponto de dor e adrenalina. Enquanto o barco de Rafael se aproximava, criando ondas que batiam violentamente contra as rochas da caverna, ela viu o advogado gesticular para os homens armados, um comando silencioso para que eles não atirassem, pois a ordem era capturá-las vivas para evitar um espetáculo público. Anã, recuperando-se do impacto da água, olhou para Beatriz com uma coragem que ela não via há muito tempo. Em um sussurro quase inaudível sob o barulho da cachoeira, ela revelou que não era apenas uma prisioneira ali. Ela havia deixado um sinal, uma mensagem oculta nas pedras da entrada da caverna, que, se ativada, desencadearia um colapso controlado na parte superior da estrutura, bloqueando o acesso de Rafael e abrindo uma saída de emergência para o... Ela se lançou contra uma coluna de sustentação que Ana indicara, usando o peso de seu corpo e a alavanca que encontrara entre os escombros para empurrar uma enorme placa de pedra que, conforme os cálculos de sua mãe, desencadearia o desabamento. Agora Beatriz, gritou Ana. O som de rochas se deslocando ecoou pela caverna como um trovão, enquanto uma avalanche de pedras e terra desceu violentamente, soterrando a entrada e criando uma parede intransponível que separou Beatriz e Ana do grupo de Rafael. O barulho de gritos e o som metálico de armas, sendo descartadas para evitar o soterramento, foram os últimos sons que ouviram antes que o silêncio se instalasse. Elas estavam agora em um espaço, confinado, quase sem luz, mas a corrente de ar que sentiam indicava que a saída de emergência que Ana mencionara era real. Elas começaram a tatear pelas paredes úmidas, avançando por um túnel estreito que subia abruptamente, levando-as para um platô elevado na encosta da montanha. Beatriz mal podia acreditar. Elas estavam fora do alcance imediato de Rafael, longe das correntes traiçoeiras do rio. No entanto, sua comemoração foi interrompida pelo som de um helicóptero que começava a sobrevoar a região, iluminando a mata com holofotes de busca, que pareciam um olho de Deus implacável. Rafael não desistiria facilmente. Ele ainda tinha meios de persegui-las pelo céu. Beatriz percebeu que precisavam encontrar um abrigo permanente e, acima de tudo, o oficial que Gabriel mencionara como sendo a única pessoa de confiança naquela fronteira desolada. Elas caminharam durante horas, atravessando trilhas que Beatriz só conhecia por meio dos relatos de seu tio, até que avistaram ao longe
as luzes de um pequeno posto de vigia que funcionava como uma barreira policial isolada. Enquanto se aproximavam, Beatriz sentiu uma presença atrás delas. Uma figura saiu da vegetação, não para atacá-las, mas para detê-las. Era Lucas que, após a destruição da barragem, conseguira sobreviver à força das águas. Ele parecia ter informações vitais que Beatriz não esperava. Ele trouxe consigo uma pasta que tirara do escritório de Rafael momentos antes de ser pego, contendo evidências de que o advogado não estava apenas trabalhando para Rafael, mas estava também em contato direto com os próprios superiores que no posto policial deveriam proteger a região. Beatriz percebeu a magnitude da traição. Não era apenas um homem. Era um sistema inteiro corrompido que havia sido construído para manter sua mãe isolada e sua fortuna nas mãos daquelas pessoas. Enquanto ela folhava os documentos à luz da lanterna de Lucas, um estrondo vindo da direção do helicóptero sinalizou que Rafael estava descendo em uma clareira próxima, e desta vez ele trazia consigo o arquiteto, que, ao avistar o grupo de Beatriz no platô, ordenou que o piloto do helicóptero preparasse uma investida final, usando armas que Beatriz nunca vira antes, tornando a fuga uma impossibilidade matemática, a menos que elas encontrassem um modo de sinalizar para uma equipe de resgate que, segundo Lucas, estava monitorando o sinal de rádio daquela área exata e que, por um milagre tecnológico, ainda não fora bloqueado pelas frequências da mansão, sendo a única chance de um salvamento que mudaria o curso da história de sua família para sempre. O zumbido do helicóptero de Rafael tornava-se um rugido ensurdecedor sobre o platô, enquanto a luz do holofote varria a vegetação como um predador em busca de sua última presa. Beatriz, mantendo Ana protegida atrás de uma rocha, observou Lucas preparar o radiotransmissor, seus dedos movendo-se com a velocidade de quem sabe que o tempo é um luxo que eles não possuem mais. Se o sinal fosse interceptado, não haveria para onde correr. Mas, se fosse bem-sucedido, seria a única linha de vida capaz de trazer uma equipe de resgate e as autoridades federais que finalmente estavam prontas para agir contra o império criminoso de Rafael. O arquiteto, descendo de uma escada de corda lançada pelo helicóptero, parecia flutuar sobre a cena com uma calma predatória, pronto para finalizar o que começara. Beatriz, não tente fugir do inevitável, a voz dele amplificada pelo sistema de som da aeronave, uma ordem que ecoava pelas montanhas como uma condenação. Beatriz sentiu a mão de Ana em seu ombro, um toque firme, um sinal silencioso de que, independentemente do destino, elas enfrentariam aquele final juntas. Lucas, em um momento de pura precisão, conseguiu travar a frequência de rádio, transmitindo não apenas as coordenadas, mas também os dados cruciais contidos no dossiê que ele recuperara. O sinal foi enviado. Uma pulsação digital que atravessou o espaço em segundos. O que se seguiu foi uma mudança drástica. No cenário, o céu, antes dominado pelo helicóptero de Rafael, foi subitamente preenchido pelo barulho metálico de aviões de reconhecimento da Polícia Federal, que haviam interceptado a transmissão e estavam em curso de interceptação. Rafael, percebendo que a situação perdera o controle, tentou ordenar a decolagem imediata, mas o piloto do helicóptero, percebendo a autoridade oficial e o risco de ser abatido, recusou-se a obedecer. O arquiteto tentou sacar sua arma, mas um tiro preciso disparado por um atirador de elite posicionado em uma colina próxima desarmou-o antes que pudesse sequer apontar, forçando-o a se render sob a luz dos refletores que agora vinham de todos os lados. A luz das viaturas da polícia que, finalmente, chegavam pela trilha de acesso iluminou o platô, transformando o pesadelo em uma cena de prisão ordenada. Beatriz observou, com uma serenidade que a surpreendeu, enquanto Rafael era arrastado para fora da aeronave, seu rosto expressando uma mistura de choque e fúria, impotente por ter perdido tudo o que construíra sobre alicerces de mentiras. Ana caminhou em direção aos policiais, sua postura agora ereta, digna, como se os anos de cativeiro tivessem finalmente sido lavados pela promessa de justiça. O juiz Almeida, que parecia ter mudado de lado ou talvez apenas esperado o momento em que a queda de Rafael fosse incontestável, estava presente para supervisionar a detenção. Mas Beatriz já não se importava com as políticas daquela região. Ela possuía o mais importante, a liberdade. Lucas, ao lado dela, entregou-lhe o restante dos documentos que faltavam,
a chave final para garantir que o patrimônio de sua linhagem familiar fosse devolvido legalmente e que a memória de seu tio Gabriel fosse honrada como a de um herói que dera a vida pela verdade. Meses depois, a mansão, outrora símbolo de opressão, foi vendida e o valor revertido para uma fundação dedicada a proteger mulheres que, como Ana, haviam sido vítimas de isolamento e abuso de poder. Beatriz e Ana mudaram-se para uma casa simples, em uma cidade costeira distante, onde o mar trazia uma paz que a mansão jamais pudera oferecer. Não havia mais segredos. Não havia mais o medo constante de olhares nas sombras ou ordens sádicas. Beatriz dedicou-se aos estudos, buscando o direito para garantir que nunca mais ninguém precisasse sofrer a injustiça que ela sofrera. Ana, embora marcada pelas feridas do passado, redescobriu a alegria nas pequenas coisas, o cultivo de um jardim, a leitura à luz do entardecer e a companhia constante de sua filha, que finalmente se tornara a mulher forte que ela sempre soubera que Beatriz seria. A paz, finalmente, não era um sonho distante ou uma promessa quebrada. Era a realidade de cada novo dia, onde o sol nascia para iluminar um futuro que, por tanto tempo, fora mantido nas trevas. Um triunfo da resiliência sobre a ganância que agora repousava, em silêncio, na história daquela família.